Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Programa Manhã Viva no ar. Bom dia para você que está sintonizado na programação da TV Canção Nova. Você viu que veio direto do Sorrindo para a Vida, direto para o programa Manhã Viva. E nós estamos de novo em luto, né? Perdemos um ente querido, a nossa Célia Greco, como já foi falado no Sorrindo para a Vida. E nós também noticiamos para você. Reze por nós, nosso coração está triste, eu estou com o coração apertado, mas nós temos a certeza do céu. E hoje o programa Manhã Viva vai falar sobre doenças da visão. Você sabia que em 2050 existem estudos sérios que eles preveem que metade da população terá miopia? Pois é, e já tem estudos mostrando que pode virar uma epidemia. Epidemia é coisa muito séria. Por isso nós vamos falar sobre esse assunto. Mas antes nós vamos ao vivo para o Call Center com o Cleto, que traz informações com o Davi. Bom dia, Cleto. Aqui, esse telefone fica na sua expectativa. 0 código da operadora 12 3186 2600. Essa central de atendimento, gente, ela existe para você. Você que quer saber da agenda Canção Nova, dos eventos Canção Nova, você que quer se tornar um sócio evangelizador dessa obra de evangelização, você que quer adquirir produtos de evangelização. É nessa central, 0 código da operadora 12 3186 2600. É interessante, né, gente? A Canção Nova, ela vive o que você vive, né? Nós estamos de luto. Uma irmã de comunidade, a Célia, faleceu ontem à noite, já vinha lutando contra o câncer. Mas ao mesmo tempo você olha essa central cheia de bexigas e a Canção Nova falando com você. Entre em contato conosco, seja um sócio evangelizador, continue adquirindo produtos de evangelização. Mas por quê? Porque em muitos momentos as nossas casas, a sua casa, vive o luto. E ali, num outro momento, já é o aniversário de alguém, né? Hora ou outra tem alguém num hospital, mas ao mesmo tempo tem que comemorar a vida de alguém que está fazendo aniversário. A vida é assim, de segunda a segunda, de mês a mês, entra ano e sai ano. Só que quando chega o acontecimento, a fatalidade, como a morte, só a fé para nos sustentar. Só a fé. A fé na ressurreição, a fé de que existe a vida eterna, o céu eterno. Só isso. É essa esperança que nos faz continuar de pé e evangelizar. Só isso. Só a fé para nos sustentar. Por isso a Canção Nova convida as famílias a terem em mãos produtos de evangelização que abordam várias realidades e que têm a capacidade, têm a força em Deus, esse conteúdo, para levantar alguém que precisa ser levantado. Está aqui, 0 código da operadora 12 3186 2600, e você entrando no loja.cançãonova.com, você vai encontrar produtos de evangelização com até 75% de desconto. Com até 75% de desconto. A Canção Nova, ela não pode parar. E ela não para. Mesmo em meio aos acontecimentos como a morte de alguém, um membro da comunidade Canção Nova, nós não podemos parar. E interessante, ontem o Monsenhor Jonas Abib, fundador dessa obra Canção Nova, ele gravou um áudio. E esse áudio disparou pelos WhatsApps internos da Canção Nova, falando da Célia, falando tudo que ela viveu, tudo que ela enfrentou, e animando a comunidade Canção Nova a viver a santidade. Ei, Padre Jonas Abib. Padre Jonas Abib sempre nos empurrando. Por isso estamos aqui.
Estamos aqui para incentivar você a não parar. Por quê? A Canção Nova não pode parar. Temos que comunicar a vida. Que vida é essa? A vida é eterna. Hoje as pessoas estão sem sentido porque não sabem disso, de que existe vida eterna. Então, quando somos paralisados ali diante da morte, o que acontece? A incerteza, a dúvida, acabou a vida? Não. A morte ali inicia a vida. Cleto, mas você está falando de morte? Não, estou falando de vida. E cada produto de evangelização Canção Nova leva vida. Água é vida. Quando chega um conteúdo que você lê, que você escuta, vivifica você mesmo em meio diante da morte. É a Canção Nova comunicando fé, esperança, amor, vida, vida, vida e vida. Hoje, o programa Manhã Viva vai falar de visão. Problemas que teremos aí pela frente. Mas, quando nós não temos o entendimento de que quando morre alguém que a gente tanto ama, começa ali uma vida eterna, um tempo novo, um tempo eterno. Essa é a nossa esperança. Se nós não temos essa verdade dentro de nós, ficamos sem a visão espiritual e aí tudo perde o sentido. 0 código da operadora 12 31 86 2600, loja.cançãonova.com. A Canção Nova não pode parar. E quando você se torna um sócio evangelizador, quando você adquire um produto de evangelização, você dá movimento para que essa obra continue, porque não temos propaganda comercial, porque precisamos levar até o fim do nosso mandato, do nosso legado, essa esperança. Existe a vida eterna, existe o céu. E a partir dessa verdade, nós continuamos a nossa vida. Perdeu o emprego, a vida não pode parar. Perdeu alguém que morreu, a vida não pode parar. Perdeu o ânimo, é possível se levantar. É possível recomeçar. A Canção Nova, ela recomeça a cada dia. Mesmo em meio aos trancos e barrancos, nos ancoramos na verdade bíblica, na esperança eterna e a vida continua. Para frente, a vida continua, mas pode continuar pelo caminho da tristeza e pode continuar pelo caminho da alegria. Nós precisamos nos posicionar. Continuamos aqui, Célia, a vida para frente na alegria. Porque existe um céu, uma eternidade, onde todos nós um dia nos encontraremos. Renatinha, é com você, 0 código da operadora 12 31 86 2600, loja.cançãonova.com. Fui! Obrigada demais, Cleto. Você falou tudo que eu queria falar e eu fui traída pela emoção, até engasguei, porque não é fácil, né? Mas você falou tudo que precisava ser dito, muito obrigada mesmo. E ainda trouxe para nós essa visão espiritual do tema de hoje, que nós vamos falar sobre problemas na visão. Eu estou até aqui com meu óculos, né? Porque hoje a gente vai estar com um oftalmologista e eu sou muito aplicada, vou usar meu óculos todo o programa. Eu já quero chamar ele, doutor Marcos Massotti, por favor. Seja muito bem-vindo, a casa é bom sua. Dia. Bom dia, doutor. Prazer estar aqui com vocês. Estou aqui com o meu óculos. Muito bem, tô Vou usar gostando todo de o ver. tempo. Tá gostando de ver, né? Doutor, eu fiquei impressionada com a miopia, que pode virar uma epidemia daqui a 30 anos por causa... Ah, esqueci de falar isso. É por causa do uso excessivo de aparelhos tecnológicos. Que coisa séria. É isso Metade mesmo. da população mundial. Recentemente já saíram os primeiros resultados, né, desses estudos ao redor do mundo e revelaram que, principalmente em populações com mais acesso à tecnologia, por exemplo, no Japão, existem até alguns estudos comparando crianças em idade escolar no Japão com crianças aqui do estado do Pará, por exemplo. E a diferença da prevalência da miopia é muito grande. E são populações que têm estilos de vida diferentes, né? A população do Japão vive mais o entretenimento ligado à tecnologia, ambiente fechado, sem a luz solar. Já aqui nessas comunidades mais
carentes aqui do norte do país, a criançada brinca de bola no sol e a quantidade de exposição aos equipamentos eletrônicos é muito menor. E a diferença da incidência e da prevalência de miopia foi muito grande. Então, é significativo. E eu brinco muito com meus pacientes, eu falo, gente, quando Deus inventou os olhos, não existia computador. É verdade. Então, vocês moderem no uso. É verdade, gostei disso. Vamos explicar para o pessoal em casa o que é a miopia e o astigmatismo também, que é um problema bem comum, né? Sim, então, a miopia, em primeiro lugar, vamos começar a falar da visão normal, né? A visão normal, a gente tem aqui um modelo do olho, em que a imagem entra pela córnea, passa pelo cristalino, que são duas lentes que nós temos, a primeira córnea, que é a mais poderosa, a segunda o cristalino. Os dois vão convergir a imagem para que ela seja formada na retina. E a retina vai transmitir essa imagem através do nervo óptico, que vai ser processada no cérebro, no córtex visual. Então, qualquer motivo que atrapalhe essa imagem de focalizar exatamente no ponto certo da retina, vai provocar alguma anomalia, algum distúrbio visual. A miopia, o olho tem um poder de convergência muito grande, então é como se a imagem se formasse antes de chegar na retina. Então, aquela pessoa que não enxerga para longe, né? Às vezes em casa a mãe tem que ficar atenta, a criança chega muito perto da televisão para poder enxergar, né? Na escola, as crianças às vezes ficam copiando do coleguinha, muitas das vezes não é por causa de déficit de atenção, que está muito na moda, né? Às vezes é uma falta de estar enxergando na lousa, no quadro, então ele usa esses artifícios e às vezes atrapalha o colega, o professor percebe e informa para a família, né? Coçar o olho também pode ser um indicativo ou não? Coçar o olho em crianças pode ser um indicativo de baixa visão, principalmente crianças pequenas, porque elas não sabem formar. Então, muitas das vezes elas têm sintomas de coceira, de apertar os olhos, e os pais têm que ficar atentos a esse tipo de manifestação, né? Já o astigmatismo é como se a imagem chegasse até a retina em mais de um ponto focal. Córneas irregulares podem gerar astigmatismo, né? O cristalino também pode gerar astigmatismo e até mesmo a retina pode ter astigmatismo. Então, todo o sistema óptico é como se fosse uma câmera, né? Então, todas as lentes dessa câmera, que é o nosso olho, tem que estar trabalhando em sincronia. A córnea com o cristalino para entregar uma imagem aqui na retina, né? Que é como se fosse o nosso cartão de memória para receber essa imagem. Então, no astigmatismo, essa irregularidade em qualquer uma dessas três superfícies pode propiciar a imagem desfocada, né? Geralmente, astigmatismo, ele incomoda mais na visão de longe também. Mas ele também acaba borrando um pouquinho da visão de perto, depende muito da quantidade do astigmatismo, né? Astigmatismos podem ser benignos, simplesmente o grau que a gente usa no óculos, ou eles podem ser derivados de doenças da córnea, por exemplo, o ceratocone, a degeneração marginal pelúcida, que também são deformações da córnea que podem gerar astigmatismos altos, né? E aí nem sempre corrigíveis com o uso do óculos. Às vezes a pessoa tem que se submeter a cirurgias de diversos tipos para voltar a enxergar de maneira correta. Doutor, agora para saber se a pessoa tem ou miopia ou astigmatismo, o que é hoje usado? Tem pessoas que dizem que quando vai fazer um exame no oftalmologista, aí faz aquela dilatação no olho. Tem gente que vai para o oftalmologista e não faz. Por que acontece isso? Qual é o melhor diagnóstico? Olha, um bom exame oftalmológico, né, ele requer várias medidas ali durante o exame. Então, geralmente você dilata a pupila de acordo com a faixa etária. Cada médico tem um protocolo próprio ou segue alguma linha de protocolo determinado pela literatura, né? Mas a dilatação da pupila para exame de grau geralmente tem a ver com a faixa etária, né? E com o tipo de grau que manifesta
na primeira avaliação. Então, o exame que avalia o grau e a necessidade de óculos é um exame chamado refração ou refratometria. Geralmente, a maioria das clínicas utiliza uma tecnologia automatizada. O paciente passa por um primeiro exame no aparelho. De acordo com aquele primeiro exame, você avalia a necessidade da dilatação pupilar ou não, né? Então, para ser dilatado a pupila, o médico tem que ter visto esse paciente, porque geralmente tem algumas contraindicações à dilatação pupilar, né? Pacientes com tendência a glaucoma de ângulo fechado, gestantes em determinada fase da gestação não devem ser dilatadas. Se for preciso dilatar, tem que usar um colírio específico. Então, a dilatação pupilar é um critério médico, né? Quando a gente se depara com o paciente em determinada situação, a gente decide se dilata ou não. Mais ou menos a gente tem esse critério por faixa etária, por tipo de grau, mas tem sempre que estar aliado a um exame oftalmológico ali. Não é só ir dilatando todo mundo que você pode causar problema para a pessoa. Entendi. Agora, quanto à miopia, eu quero fazer uma pergunta. A pessoa tem miopia, a pessoa não enxerga de longe, mas meio que teima de não usar óculos. Esse grau pode aumentar? Isso é mito, isso é verdade? Olha, existem várias teorias, né? Mas, na verdade, o óculos, ele é um instrumento para te fazer enxergar melhor. Ele age sobre os sintomas, né? Mas muito pouco ele vai agir sobre a evolução da doença. Então, se você tem miopia e não usa óculos, você vai enxergar menos. Se a miopia for muito grande, você não vai enxergar quase nada, né? Se a miopia for moderada, 1 grau, 1,5, dependendo da sua idade, você vai conseguir realizar a maioria das suas atividades diárias até uma certa distância limitada, né? Usando ou não usando óculos, você pode ter um aumento do grau e também pode ter uma redução do grau. Isso depende de fatores genéticos, de fatores externos. Agora a gente tem essa questão dos equipamentos eletrônicos, né? E a tão famosa luz azul, que todo mundo fala, os óculos têm proteção de luz azul, que é um tipo de radiação que pode gerar, segundo alguns estudos, piora do grau, né? Mas o óculos, em geral, ele é um instrumento de auxílio óptico, ele não é um remédio. Então, ele vai te ajudar bastante em relação aos sintomas como dor de cabeça, o cansaço visual, que às vezes chega no fim do dia, você está o dia inteiro forçando para enxergar sem óculos, tem o sintoma real de cansaço, né? A musculatura interna do olho se esforça para compensar a falta do óculos e acaba levando a cansaço. Mas geralmente não interfere muito na evolução, nem para mais e nem para menos. E a miopia, ela pode levar a alguma doença mais séria se ela não for tratada? Então, a miopia é o seguinte, o paciente míope, ele tem um conjunto de características no olho que não é só o grau, né? Então, o olho míope, ele tem uma estrutura toda particular. Ele é um olho geralmente com comprimento axial maior, é um olho mais comprido, né? Eu sempre falo isso para os pacientes, você tem o olho comprido, hein? Mas, na verdade, ele tem um comprimento axial maior, ele tem estruturas maiores, a retina é mais fina, mais delicada, ela pode se descolar com mais facilidade. Na periferia da retina, que é essa região aqui, ó, bem periférica, existem alguns afinamentos, algumas degenerações que podem formar pequenos buracos, roturas. A gente chama às vezes de degeneração látice, que ela tem forma de treliça, né? Então, outras coisas que podem acontecer na retina do míope, alterações na mácula, que é o centro da retina onde a imagem se forma. Você pode ter pequenas rachaduras, né, que fazem parte do que a gente chama de degeneração miópica. E isso sim pode levar à perda visual, a hemorragias na retina, descolamento de retina. Então não é o fato da miopia levar a isso, são características já do olho míope, né, que tem que ser cuidadas e avaliadas. Se você pega uma alteração dessa, você tinha me perguntado sobre dilatação da pupila. O paciente míope é um paciente que eu sempre dilato a pupila.
principalmente se for a primeira consulta, porque eu quero conhecer aquele olho, ver como que ele é por dentro, ver as estruturas. Se tem uma pequena degeneração, você pode aplicar laser para cauterizar e tentar reforçar aquela estrutura, provocar uma adesão para que diminua um pouco o risco de descolar a retina, né? Orientar quanto a esportes do tipo squash, tênis, porque são pequenas bolinhas que, se a pessoa levar uma bolada, cabe certinho dentro da órbita, né? Então o estiramento daquele olho pode provocar descolamento. Então são coisas que a gente sempre orienta e avalia de uma forma mais pormenorizada, mais detalhada. A gente vai falar sobre também as doenças do olho. Eu vou citar algumas aqui, tem muito mais, mas a gente vai citar as principais. Catarata, glaucoma, conjuntivite, retinopatia diabética, degeneração macular relacionada à idade. A gente vai começar pelo glaucoma. Vamos falar um pouco do glaucoma? Então, o termo correto seriam os glaucomas, né? O glaucoma não é uma doença só, na verdade ele engloba um conjunto imenso de doenças que podem levar à atrofia do nervo óptico, né? Então aqui vocês podem observar o fundo de olho, né? Aqui a retina, os vasos da retina, e aqui essa bolinha meio amarelada é a parte interna do nervo óptico, que a gente chama de papila óptica, né? Isso daqui é uma papila óptica normal, né? A gente observa aqui, ó, essa parte mais escurinha, e o centro dela é a escavação, que na verdade é um buraquinho, né? Essa região intermediária aqui, que a gente chama de rima neural, ela concentra as fibras nervosas, né? Que é o que vai acontecer. Se o glaucoma evoluir, você vai perdendo essa camada de fibras nervosas e o nervo vai ficando assim. Então você vai perdendo esse debrum neural, essa rima neural, e o paciente vai perdendo a visão aos poucos. Daqui para cá, às vezes demora muito tempo. Esse tipo de glaucoma costuma ser o glaucoma mais comum, que a gente chama de glaucoma primário de ângulo aberto. O grande problema dele é ser assintomático. Silencioso. Eu participei de alguns estudos e a gente observa que não só no Brasil, mas quase no mundo todo, a estatística é parecida. Quase 70% dos pacientes com esse tipo de glaucoma só descobrem a doença quando ela já está em fase avançada. E tem cura? Não tem cura. Esse é o grande problema. A gente evoluiu muito no diagnóstico do glaucoma, mas o tratamento evoluiu um pouco menos. A gente tem um monte de tratamento bom, né? Mas nenhum devolve as perdas que você teve. Então é muito importante o diagnóstico precoce, porque a gente consegue frear a doença no momento que você fez o diagnóstico e não deixar evoluir para ficar dessa forma, ó. Esse nervo já é um nervo que está bastante danificado. Você observa que essa escavação que era assim, ficou um buracão, tá vendo? Todas essas fibras nervosas aqui ao redor da papila foram perdidas, elas vão sofrendo um processo de apoptose, que não é bem uma atrofia, mas didaticamente é como se fosse, né? As células simplesmente vão desaparecendo sem deixar rastro. E aí o que você tem aqui é um buraco praticamente vazio, que é o canal óptico aqui, e não tem mais fibra nervosa quase. Você vê que a textura da retina, ó, aqui tem uma textura mais encorpada, uma coloração mais escura. Aqui você já consegue ver o epitélio pigmentado meio rajado, porque na verdade você está vendo isso por transparência, você já não tem quase fibras nervosas, que são as que vão formar o nervo. Você observa também que os vasos, eles ficam mais proeminentes, né? Porque geralmente eles ficam imersos aqui nas fibras nervosas. E desse lado, que o glaucoma já avançou muito, você vê que os vasos estão muito expostos. Doutor? Ele é genético. Tem alguns genes, esse tipo de glaucoma é genético, existem alguns genes que determinam o desencadear dessa doença. Em determinada fase da vida, né, você começa a perder células. Existem alguns receptores, os mais comuns são os do glutamato, que é um neurotransmissor que a gente tem, que tem várias funções.
mas esses receptores começam a determinar a apoptose dessas células, né? Então, todas as pessoas que têm glaucoma na família, é importantíssimo fazer um screening, fazer uma triagem para detectar possíveis riscos de desenvolver a doença. E tem aqui os sintomas, né? Que a pessoa pode ficar atento, né? O ideal é assim, se atentar mais aos fatores de risco. Quando a gente fala de glaucoma, a gente tem que pensar em fatores de risco, porque os sintomas do tipo mais comum dos glaucomas, que é o primário de ângulo aberto, os sintomas são muito tardios. Entendi. Então aqui eu coloquei alguns, né? Redução. Mas pode ser já tarde demais, né, doutor? Pode ser tarde demais. Entendi. Então o médico tem que desconfiar, né? Tem que conversar. Entendi. Cada vez mais a medicina está ficando mecanizada e a relação está ficando menos valorizada. O tempo de consulta está diminuindo muito, né? É verdade. E às vezes você vai no médico, depois que você está lá, que você pergunta como é que ele chama. Quer dizer, isso é horrível. Você tem que saber quem você está procurando, o médico tem que conhecer você, sua família. Isso seria o melhor dos mundos, porque isso aqui, ó, a gente não quer. Então, se o paciente chegar com uma redução do campo de visão, ele já está numa fase que ele já deveria ter sido tratado há muito tempo, você entendeu? Mas, infelizmente, é um dos sintomas, né? Redução do campo de visão. Dor no olho também é um quadro ligado a um tipo específico do glaucoma, que é o glaucoma de ângulo fechado. Costuma ser um glaucoma de aparecimento abrupto, né? Em pacientes que têm uma característica anatômica propensa, que a gente chama de ângulo estreito. Esses pacientes, às vezes, à noitinha, no cinema, ou às vezes, se for num médico e dilatar a pupila sem poder ter dilatado, pode entrar num quadro que a gente chama de crise de glaucoma agudo. Então, tem aquela dor infernal, que é uma dor intensa. Geralmente, eles vão procurar um pronto-socorro, e se o pronto-socorro tiver um oftalmologista, ele vai ser tratado adequadamente. A maioria dos pronto-socorros no Brasil não conta muito com oftalmologista, né? Geralmente eles encaminham, mas são tratamentos de extrema urgência para você tentar salvar aquela visão. Felizmente, ele não é um caso muito comum. O glaucoma de ângulo fechado, ele é dos casos mais raros, né? Mas quando chega um glaucoma a ter dor, significa que já está numa fase também muito avançada. Mais uma vez, eu chamo a atenção para o diagnóstico precoce, né? Então, o médico deveria ser procurado para cuidar da vida, da saúde, não da doença, né? Não chegar no fim, né? Então, e também a pessoa sempre buscar o especialista, né? Principalmente se tem caso na família. Família. Geralmente tem caso na família, eu peço para examinar filhos, irmãos, né? Porque são exames muito simples, né? E a gente tendo esse intuito de buscar indícios, você vai fazer diagnóstico precoce. Tem casos que a gente vai juntando os fatores de risco, né? Às vezes o paciente não tem um glaucoma declarado, ele tem fatores de risco muito fortes. Quais são os fatores de risco para... História familiar é um dos mais importantes. A pressão ocular maior que 21, 22, você tem que ficar atento. Nem todo hipertenso ocular tem glaucoma. Tem pessoas com hipertensão ocular, mas não tem glaucoma. Tem que ser acompanhado de perto. A pressão ocular ainda é o fator de risco mais importante, né? Então tem que medir. Eu meço pressão ocular até em criança. Não tem tem muitos médicos que na rotina, pela incidência ser baixa, mas hoje a gente tem os aparelhos de medir pressão que não fazem contato com o olho. Eles têm um certo viés, mas para triagem eles funcionam bem. Então, até em criança você pode medir, porque dá um soprinho no olho, você já tem uma ideia de como que está aquela pressão. Se está suspeito, aí eu tento medir no aparelho manual, que é o mais confiável. Mas tem que medir pressão no olho, faz parte. É igual você ir no cardiologista e ele não medir sua pressão, não escutar seu coração. Não existe isso, né? A gente vê as consultas sendo atropeladas. O aumento do tamanho... Glaucoma em criança também? O glaucoma em criança, graças a Deus, é uma doença rara, né? Tem alguns tipos de glaucoma infantil.
né? Tem o glaucoma congênito, que a criança tem uma má formação ocular e já nasce com o olho bastante alterado, né? Ele tem uma alteração na embriologia, que o mesoderma que recobre o tecido interno do olho, que a gente chama de malha trabecular, ele não é reabsorvido até o nascimento. Então a criança nasce com pressões altíssimas. Como o olho da criança recém-nascida é muito molinho, ela nasce com o olho grandão. Então é um glaucoma que assusta quem está vendo, mas ele tem cura. Porque geralmente fica aquele olho muito estranho, muito esquisito de se ver, e o pediatra assusta e geralmente já chama o oftalmologista. Pode acarretar roturas na córnea pela pressão, né? Então aquele olho a gente chama de buftalma, ou olho de boi, né? Porque fica gigante o olho ao nascimento. Então a gente consegue fazer uma cirurgia imediata ali nos primeiros dias ou meses de vida. E essa cirurgia interna, você consegue liberar toda essa área que está obstruída. Geralmente tem cura esse tipo de glaucoma congênito, né? E depois tem o glaucoma que a gente chama de glaucoma do desenvolvimento, que também é na criança, mas ele se desenvolve na primeira infância, né? Ou na adolescência. Esse tem que ser tratado semelhante ao que se trata o glaucoma do adulto, né? Mais para controle mesmo. Vamos falar de outra doença também que a gente precisa falar, porque é uma doença também comum, que é a catarata. Essa aí pega bastante gente, né, doutor? As cataratas, elas são também um conjunto de doenças, né? Tem vários tipos de catarata. A mais comum é a catarata do idoso, né? A catarata senil, que é mais ou menos essa aqui. Hoje em dia a gente quase não vê um quadro desse tipo, tá? Isso aqui já é um quadro de uma catarata muito avançada. Semana passada eu operei uma senhora desse jeito, mas é muito raro você pegar um caso desse, principalmente aqui no Sudeste, que todo mundo tem mais facilidade de acesso ao médico, mas a catarata ela é uma doença. Essa sim, é importante a pessoa se atentar aos sintomas, né? Tem vários fatores, o principal é a idade, né? O paciente começa a ter visão embaçada, começa a ter mudanças de grau, né? Durante a fase adulta. Então, às vezes o paciente, isso aconteceu até com meu pai, o paciente geralmente com hipermetropia, a hipermetropia começa a diminuir depois dos 50 anos. O paciente tinha 2 graus, 2,5, aí vai no médico, ano que vem está 1,5, no outro ano está meio. O grau vai diminuindo porque o cristalino vai aumentando a densidade, interfere com a passagem da luz. O cristalino começa a ficar mais convergente. Então, se o paciente for míope, geralmente ele fica mais míope. Se o paciente for hipermétrope, ele fica menos hipermétrope, né? Então, aquele grau vai diminuindo, a pessoa tem aquela falsa sensação de que está melhorando. Está enxergando melhor. Nossa, que bom, meu grau está diminuindo. Então, assim, pode até acontecer, né? Depois de uma certa idade, do grau diminuir, mas não é comum. Então, quando você vai ao médico e vê que o grau está diminuindo, ou é um míope adulto, com 40, 50 anos, e a miopia está aumentando, alguma coisa tem que ser investigada, né? Uma delas pode ser o aparecimento da catarata. Então, essas mudanças de grau é muito importante de observar. A gente observa também a queixa dos pacientes dizendo que a imagem está estourando, que a luz do poste ou a luz do farol dos carros está incomodando mais, não incomodava tanto no passado. A pessoa começa a ter dificuldade de dirigir à noite, na chuva. E como a catarata é um processo lento, o ser humano vai se adaptando. A gente observa que às vezes o paciente vai ao consultório achando que é óculos. Ah, doutor, eu vim ver meu óculos, tal. E aí você vai ver, ele se adaptou a enxergar menos. Então ele já perdeu às vezes 30%, 40% da visão e acha que está bom. Às vezes ele só vai se atentar ao tanto que estava ruim quando ele opera e recupera a visão. Mas essas limitações vão acontecendo. Ah, eu já não dirijo mais à noite, eu não gosto muito de dirigir à noite. Mas por que você não gosta de dirigir à noite? Você vai investigando, pode ser pela redução na visão,
né? E é muito comum isso a gente ver. Tem as cataratas também dos jovens, né? Catarata congênita também deve ser operada o mais precoce possível, a criança pode nascer com catarata. Cataratas secundárias ao uso de medicamentos, corticoide, principalmente pessoas que têm muita rinite, usa muito cortisona, spray nasal. Eu ia perguntar para o senhor, mas para o segundo bloco, sobre as medicações que as pessoas usam, às vezes de uso contínuo, que pode interferir na visão. Tá bom? Para o segundo bloco. Conversar. E agora a gente vai ver uma matéria falando sobre o uso de lentes de contato, porque a pessoa às vezes precisa por indicação médica, mas esquece de cuidar das lentes de contato. A instrutora de autoescola queria um visual diferente. Optou pelo uso de lentes de contato. O problema começou quando ela comprou as lentes direto na ótica, sem consultar um especialista. Fui à ótica, tinha uma avaliação que eles faziam na hora e já vendia lente de contato. A segunda complicação veio com o uso. Era o dia inteiro. Fiquei mais ou menos 16 horas por dia. Eu só chegava em casa, eu tirava para dormir. Em uma determinada ocasião, o olho esquerdo mostrou sinais de incômodo. Camila procurou ajuda, mas o diagnóstico foi de conjuntivite. Com o tempo, o desconforto foi se tornando cada vez mais forte. Fui procurar um oftalmo, aí ele viu que eu estava com uma úlcera grande no meu olho esquerdo. No Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas utilizam lentes de contato. O uso aumenta 4 vezes o risco de infecção nos olhos. A lágrima fica com a menor parte aquosa e isso gera uma diminuição da lubrificação do olho. Não lubrificando, oxigena menos também. E pode ter atrito da lente com a córnea, propiciando uma infecção por causa do uso excessivo de lente. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia aponta a necessidade de cuidados. O tempo de utilização não deve passar de 12 horas por dia. É preciso retirar a lente para dormir, fazer higiene correta com solução de limpeza adequada e sempre ter acompanhamento médico. Uma vez por ano, sempre passar no seu oftalmologista, pelo menos. Qualquer incômodo, olho vermelho, em quem usa lente de contato precisa ser avaliado. Esse é um exemplo de como a úlcera afeta o olho humano. A mancha é a cicatriz, o que sobrou da infecção. Nesse caso, o tratamento precoce vai diminuir as sequelas. A cegueira é a pior consequência. Foi justamente o que aconteceu com a Camila. Quando eu fui ao pronto-socorro, tivesse tratado desde o começo, né, não ficaria essa mancha onde a úlcera ficou, que é onde atrapalha até a visão. A recuperação da vista esquerda poderá ser devolvida por um transplante de córnea. O cuidado agora é bem mais rigoroso. Eu tenho que tentar me acostumar agora, meu cérebro, que eu tenho que tentar que o direito agora é o melhor. Entendeu? Então eu tenho que me adaptar a isso. Gente, tem que se cuidar. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, espera por nós. Programa Manhã Viva de volta, hoje a gente está falando sobre problemas na visão. Já existem estudos sérios que apontaram que daqui a 30 anos, metade da população mundial vai ser míope, aquelas pessoas que não enxergam de longe. E já se fala em epidemia, sabe por quê, gente? Pelo uso exagerado de aparelhos tecnológicos, são as telas, né, gente? Celular, excesso de televisão. Então, já pensou? A cada 2 pessoas, uma usando óculos. Então, vamos repensar aí os nossos excessos, né? A gente está conversando com o oftalmologista, Dr. Marcos Massotti. A gente continua, está chegando um monte de participação. Hoje é dia de especialista e ele vai responder, né, doutor? Sim, estaremos aqui respondendo a todos os participantes. Coisa boa. E agora a gente vai para o artesanato, que é aquilo que a gente gosta muito. A gente vai aprender hoje a fazer um descanso de panela com a Magda Gonçalves, direto de BH. Conta pra gente o que nós vamos aprender hoje. Hoje nós vamos aprender a fazer um descanso de travessa super funcional, bonito e barato. Opa! Melhor ainda. Barato, bonito, fica... Oh, tudo de bom. Tudo de bom. E a gente vai precisar de papel crepom da cor
né, escolhida. Da preferência Da da preferência pessoa. da pessoa. Tá. Os pregadores de roupa de madeira, de Tá. preferência de madeira, e cola quente. Ok. É super simples de fazer. Primeiro, o que a gente faz? A gente corta pedaços de papel crepom e coloca num recipiente de vidro ou de acrílico, É uma folha de papel crepom? uma folha, para ficar com a cor bem firme. Água e papel crepom. Água, papel crepom. A gente pega uma colher ou um mexedor de suco e a gente vai misturando aqui até o papel ficar todo submerso. Quanto tempo? A coloração não é instantânea, não. Geralmente, o papel crepom mais escuro, com cores mais fortes, ele vai soltar na Mais hora rápido, a né? tinta. Mas Tá. quando é clarinho assim, vai demorar um pouquinho. E a gente tem que deixar, né, o prendedor embebido ali durante 24 horas. 24 horas. 24 horas, tem que ter um pouquinho de paciência. Então, a gente vai precisar também de 2 cartelas de prendedores de roupa. Que são o quê? 24? São 24. Tá. Cada cartela tem 12, né? Que no total a gente vai ter o dobro. Por Ok, quê? que vai Porque a gente separar. vai separar, Legal. né? Até agora tudo bem, né? Tudo fácil. Muito simples, muito simples. E a gente separa. Eu já trouxe alguns aqui separados, porque o nosso tempo é curto, né? Opa! Ok. E aí, a gente vai pegar essas partes aqui e vai colocar no recipiente e deixar aqui 24 horas. Depois de 24 horas, o que que acontece? A madeira do prendedor já chupou ali aquele líquido, né, com tinta. E vai ficar colorido. Vai ficar colorido como esse aqui. Esse você usou o laranja? Com Esse, certeza. eu usei um papel, né, crepom laranja. E, como eu falei, o processo de 24 horas. Depois de 24 horas, deixa secar bastante no sol. Quando estiver bastante sequinho, a gente começa a colagem. Ah, é super fácil, então. E Dá a pra fazer colagem, em casa, hein? eu vou fazer aqui, Dirce, com o prendedor cru, tá? Que pode ficar assim também, Que pode se a ficar pessoa preferir, também, né? pode ficar. Então, a gente vai colar o seguinte, da maneira assim. Essa voltinha aqui, o prendedor tem uma voltinha. Vamos mostrar aqui, ó. Essa voltinha aqui. Geralmente essa voltinha fica aqui, ó. Então, nós vamos colocar esta voltinha. Deu pra ver em casa? Ela é muito rápida, gente. É essa voltinha aqui, esse buraquinho, né? Essa que tem aqui no prendedor. Quando você soltar, ele vai ficar cavinha. assim, ó. Tá vendo aqui? Esse aqui tá mais cavado, olha. Esse cavadinho que tem aqui no prendedor. Esse cavadinho deve ficar sempre pro mesmo lado. Tá. Então, Então, nós todos vamos iguaizinhos. Todos iguais. Nós vamos colar aqui, ó. A cavinha aqui, né? A outra cavinha aqui, todas viradas para a Pro esquerda. mesmo lado. Outra cavinha aqui e assim sucessivamente. Esse aqui tá bem cavadinho, olha. Essa cavinha aqui. Aí a gente vai colando e vai já formando um círculo. E o resultado final É esse aí. é esse aqui. Olha, a Magda encerrou esse artesanato, viu? Mas ela tem muita coisa ainda para ensinar. Eu vou trazer ela de volta aqui no nosso cantinho, com Ótimo. certeza. Com Beijo, certeza. viu? Beijo, querida. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Amei, lindo demais, viu? Obrigada. Gente, esse descanso de panela é para todo mundo fazer. Muito legal, muito fácil, né? Se você perdeu, não tem problema, você sabe que o programa, no finalzinho da tarde, já está lá no Play Canção Nova. E, gente, tem um monte de participação, já vou começar a ler para dar tempo o doutor já responder tudo, né? Samira Lopes, bom dia, sou apaixonada pelo programa. Que bom, Samira. Tenho ceratocone há mais de 5 anos e estou percebendo que a doença está se agravando. Uso lentes escleral
mas me incomoda muito. Alguma dica para amenizar? Faço tratamento anual, mas a minha médica nunca falou de cirurgia. Me ajudem com mais informações. Grata, Deus abençoe vocês. Então, o ceratocone é uma doença da córnea, é uma doença genética, em que a córnea vai ficando afinada, vai sofrendo um processo de deformação e fica mesmo com o formato de cone. Por isso que tem esse nome, ceratocone, córnea em formato de cone, né? Então ela vai ficando pontuda e a curvatura muito alta vai gerando miopias altas e astigmatismos muito altos, né? Ela já faz tratamento, já está usando a lente escleral. A lente escleral, ela tem sido, novamente, uma boa alternativa de tratamento. Se a lente escleral dela estiver incomodando, estiver causando algum desconforto que ela não esteja tolerando bem, ela tem que rever, porque geralmente está ligado a uma adaptação que já não está funcionando mais. O ceratocone ele pode evoluir. Então, a lente escleral é um tratamento que tem um custo relativamente alto, é uma lente grande que se apoia na parte branca do olho e ela corrige mesmo as imperfeições. Então, ela costuma proporcionar um conforto muito grande, pela esclera ser menos sensível, e ela costuma melhorar muito a qualidade de visão. Se ela não está bem com a lente escleral, tem que conversar com a médica dela e ver se realmente se esgotaram as opções de lente escleral para ela. Pode ser que ela tenha que trocar a lente, fazer uma lente com um modelo um pouco mais curvo, mudar a adaptação, né? Agora, se de todo não houver possibilidade com a lente de contato, com a lente escleral, existem as cirurgias e a principal delas é o implante de anel intracorneano. É um anel que, no Brasil, quem desenvolveu essa tecnologia foi o Dr. Paulo Ferrara, que é lá de Belo Horizonte. É um brasileiro muito ilustre, aí a gente deve muito a ele, é novo ainda, convive com a gente. E esse implante do anel corneano, né, tem alguns modelos no mercado, o mais conhecido é o anel fabricado pela empresa dele. Ele é como se fosse uma estrutura mesmo de acrílico que vai diminuir essa deformação da córnea, né? Ele pode ser usado em um anel quase que inteiriço, 320 graus de eixo, ou 2 segmentos de anel. É a cirurgia que a gente mais tem feito. Quando a gente pega córneas que ainda estão transparentes, que tem uma espessura que ainda está suficiente para você implantar o anel, é uma cirurgia bastante simples, a gente faz na clínica e tem um sucesso muito grande. A gente consegue reabilitar pacientes e tirar esses pacientes da fila do transplante, né? Hoje em dia, praticamente, a gente só faz transplante de córnea em ceratocone quando a gente já perdeu a transparência do centro da córnea. O paciente teve alguma úlcera, algum problema, mas a cirurgia não é difícil, tá? Boa notícia, então, para a Samira. Tem mais pergunta, Beatriz. Bom dia, eu queria saber um pouco da uveíte. A uveíte é uma inflamação intraocular, né? A úvea é uma estrutura que compreende a íris, que é essa parte colorida do nosso olho, né? E por dentro ela se estende até o fundo do olho, né? Ela passa por baixo dessa camada branca, que é a esclera. Então a úvea pega toda a íris e entra por baixo da esclera, compreende o corpo ciliar que fica atrás da íris, a retina, a coroide, tudo isso a gente chama de trato uveal. É uma estrutura bem extensa dentro do olho. E quando ela sofre um processo inflamatório ou infeccioso, a gente chama isso de uveíte, tá? É tratada, geralmente tem bons resultados de tratamento. Tem várias causas também de uveíte que tem que ser vistas pelo médico. Eldeci. Bom dia, meu irmão está com deslocamento de retina. Isso tem cura? O descolamento de retina, na verdade, a retina se desprende da parede do olho, né? Como se a retina fosse um revestimento interno do olho. Então, ela se solta do olho. Dependendo da localização, tem cura sim. O mais importante é o diagnóstico precoce, tem que ser feito o diagnóstico logo e o paciente tem que ser operado
nas primeiras horas, no máximo 24, 48 horas. Porque a retina, se passar muitos dias, ela vai perdendo nutrição e pode sofrer um processo de necrose e ir morrendo. E aí vai diminuindo cada dia a chance do paciente recuperar a visão. Então tem cura, mas tem que ser tratado com urgência. Tem que ser rápido. Exatamente. Rose Galvão, tenho hipermetropia grave com astigmatismo. Por que ainda não existe correção cirúrgica? Tenho 4 irmãos, só eu tenho esse problema. Isso é possível? Uma vez o médico disse que não existe casos assim. Em 5 filhos só vi a ter esse problema, só um vir a ter esse problema. Olha, pode ter só um na família porque essa genética que determina o formato do olho, as características do olho, não estão ligadas só à primeira geração, né? Não só aos seus pais, aos seus avós, mas aos bisavós, aos tataravós, né? Você pode ter herança genética para os olhos até a 4ª, 5ª geração. Então, realmente, essa dúvida é pertinente. Apenas, às vezes, um filho vai ter o problema visual. Agora, a hipermetropia tem cirurgia sim, tá? Assim como a miopia, o astigmatismo, a gente tem várias soluções cirúrgicas. Com laser, né? A mais comum delas é com laser, a cirurgia refrativa. E existem algumas lentes intraoculares que a gente implanta para correção de grau, tá? Que é o que a gente chama de lente fásica ou lente de câmara anterior. E é um método muito seguro, muito consagrado, com mais de 20 anos de utilização e com resultados fantásticos, também para hipermetropia. Então, existe solução cirúrgica sim. A próxima pergunta da Selma. Bom dia, existe hipermetropia ou não? Existe. Hipermetropia é um tipo de grau, né? Afeta mais a visão de perto. Se for uma hipermetropia muito alta, acima de 4, 5 graus, aí acaba afetando a visão de longe também. Mas é um tipo de grau bastante frequente. A última pergunta, Valdineia. Meu filho de 8 anos tem rinite e usa remédios contínuos e já está usando óculos. Será que é por causa dos remédios? Olha, eu não sei se é por causa dos remédios, mas os remédios para rinite, principalmente se for à base de cortisona, corticoides, né, em geral, eles têm que ser acompanhados em conjunto com o oftalmologista, porque os sprays nasais ou corticoides orais podem levar ao aumento da pressão ocular. A mucosa nasal é muito próxima do olho, né? E podem até desenvolver catarata em crianças e em adolescentes. Nossa, doutor, tá? eu não sabia. Eu já vi catarata de paciente com 10 anos de idade, catarata grave, secundária ao uso de corticoides nasais e orais, que o paciente era muito alérgico, né? Então tem que ficar atento a isso sim. Muito obrigada pela presença, tirou muita dúvida nossa. A casa é sua. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, além de tudo fazendo o que eu gosto numa casa tão abençoada. Que coisa boa, volte Obrigado. sempre. Gente, lembrando que nós estamos naquela promoção Black Friday. Olha aí o site da loja, acesse o site da loja. Gente, tem produto com até 50% de desconto. E os descontos vão até amanhã, então dá tempo. E é uma ótima oportunidade para você comprar o seu presente de Natal, porque tem desconto mesmo. São vários produtos que você pode acessar, você já pode comprar, né, o seu produto com desconto, mas vai até amanhã, né? A Black Friday vai até amanhã, começou no dia 22 e vai até amanhã. E amanhã nós vamos falar sobre o Dia Nacional de Combate ao Câncer. E nós vamos falar do câncer de próstata. Você sabe que o nosso cenário está azul porque nós estamos no Novembro Azul, no mês de conscientização do câncer de próstata. Nós vamos falar sobre esse assunto amanhã, então já avisa para as pessoas que você conhece, para o seu esposo, para o seu irmão, para o seu marido, para o seu cunhado, porque nós vamos falar amanhã direcionado para os homens que não gostam muito de fazer exames. Obrigada a você que ficou juntinho conosco, muito obrigada. E nós encerramos o nosso programa de hoje com a foto da nossa irmã de comunidade, Célia Grego.
ela que combateu o bom combate. Como disse o Monsenhor Jonas Abib, ela nos faz continuar lutando pela nossa santidade. Ela já está com Deus, temos certeza disso, fica para nós a nossa saudade. Nós encerramos o programa de hoje com todo o silêncio e respeito que nós temos e amor a ela. Fica o nosso coração, a saudade, a emoção, e você fica com a imagem dessa jovem linda guerreira que deu a sua vida aqui na Canção Nova para evangelizar. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.